Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao Jornal do Almoço desta quarta-feira. Mais um dia cheio de desafios no combate ao coronavírus no estado. Agora pela manhã, a Prefeitura de Porto Alegre disse que pensa em ampliar as restrições, mesmo sem afetar o comércio. A gente vai trazer essas informações. Essa manhã foi novamente de muita gente nos pronto-atendimentos da capital. Em alguns lugares, a procura chegou a ser 4 vezes maior do que a capacidade de atendimento. O estado anunciou a chegada de um novo lote de vacinas da Oxford AstraZeneca. São 135 mil doses que deverão ser usadas para ampliar a vacinação dos idosos. Também tem informação importante na área da segurança pública. Em Canoas, a polícia prendeu 6 pessoas suspeitas de participarem de uma quadrilha que cobrava juros impossíveis de pagar e ameaçava quem devia dinheiro para o bando. Tu tem amor ao teu filho, à tua família, tu resolve isso aí essa semana. Cara, tô ficando de saco cheio já. Que nem eu te falei, cara, ninguém vai levar nós na conversa, cara. É bom tu dar jeito no dinheiro, cara. Nós não queremos saber se tu largou na mão de quem foi ou de quem vai ir. Só quero saber do dinheiro que foi largado na tua mão. E não vai ter ninguém pra te defender, cara. Tem a previsão do tempo, tem as notícias do esporte na véspera de mais uma decisão para o Inter em busca do Brasileirão. Tem muito serviço e tem a sua participação pelo nosso WhatsApp, é claro. O Jornal do Almoço está começando. A gente começa o programa de hoje falando da primeira noite de restrições para o funcionamento do comércio e do setor de serviços. O novo decreto do Estado determina que esses estabelecimentos não fiquem abertos das 8 horas da noite até às 5 da madrugada. Aqui em Porto Alegre, essa noite foi marcada pela fiscalização. A primeira noite do novo decreto estadual foi mais movimentada do que deveria em Porto Alegre. A Guarda Municipal orientou donos de bares e restaurantes em vários pontos da capital e fechou os que estavam funcionando depois do horário permitido. Este bar até estava com as portas fechadas, mas ali dentro a Guarda encontrou 4 clientes bebendo. Todos foram mandados embora e o bar foi interditado provisoriamente. O dono tem 30 dias para recorrer. Ele não quis gravar entrevista. Nós estamos orientando porque o decreto é novo. Ele começou com essa validade deste horário hoje. Procuramos, na maior parte, orientar. Se preciso, notificar e, se preciso, algo muito grave, a gente interdita o comércio. Na Cidade Baixa, bairro boêmio da capital, as ruas estavam quase vazias. Aparentemente, a maioria dos empresários cumpriu o decreto. Alguns donos de bares e restaurantes da região decidiram que nem vão funcionar enquanto o decreto estiver valendo. Este é um deles. A dona afirma que, em dias normais, o movimento costuma ficar forte a partir do fim da tarde. Segundo ela, não seria financeiramente viável funcionar por poucas horas e fechar às 8 da noite. Tudo o que é não essencial no comércio e setor de serviços deve fechar das 8 da noite às 5 da manhã. A regra vale para todo o Rio Grande do Sul, pelo menos até terça-feira da semana que vem. O governo do estado afirma que a fiscalização da Brigada Militar vai ser intensa, com reforço de profissionais que trabalham na Blitz da Balada Segura. No litoral, os bombeiros devem dar apoio. Farmácias e postos de combustíveis podem funcionar 24 horas por dia. Nessa noite de fiscalizações foram feitos 3 autos de infração e 1 de interdição. Lembrando que supermercados também devem fechar as portas às 8 horas da noite. Os clientes até podem ficar até às 9 horas, no máximo. A indústria pode funcionar normalmente. Bom, e além dessas restrições do governo do estado, tem novas medidas que deverão ser adotadas aqui na capital. A Giane Guerra vai antecipar para a gente algumas informações. Boa tarde, Giane. Boa tarde, Cris. São medidas que foram discutidas a tarde passada em uma reunião de técnicos e autoridades da Prefeitura de Porto Alegre. E hoje elas serão apresentadas para o Comitê Setorial pelo vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes. Esse comitê tem representantes de várias áreas aqui da capital, incluindo da saúde e da economia. Conversei hoje com o vice-prefeito Ricardo Gomes. Ele não quis antecipar as medidas porque ele quer apresentar antes a esse comitê. Mas, segundo ele, elas serão anunciadas ainda hoje. O que ele antecipou para nós, Cris? Que não haverá
fechamento do comércio e que as medidas têm a ideia de mostrar com clareza para a população da capital a gravidade do momento da pandemia que estamos vivendo aqui em Porto Alegre. Esse é o recado que a Prefeitura de Porto Alegre quer dar para a população, semelhante à intenção do governo do estado quando antecipou para as 8 horas da noite o fechamento das atividades econômicas, incluindo supermercados. É dar, Cris, esse senso de urgência. Então, ainda hoje, a Prefeitura de Porto Alegre, essas medidas também foram apresentadas ao prefeito Sebastião Melo. Ainda hoje a Prefeitura, então, pretende divulgá-las e implementar essas novas restrições aqui na capital gaúcha para combater a pandemia, Cris. Jane, agora ontem já tinham anunciadas algumas medidas específicas aí para o setor da saúde, né? Isso, foi um ofício da Secretaria Municipal da Saúde que foi enviado para hospitais com algumas determinações e recomendações. Foram requisitados, por exemplo, leitos do Beneficência Portuguesa, ou seja, ampliar a quantidade de leitos na capital, também a restrição do atendimento de algumas doenças, a suspensão de algumas cirurgias e até mesmo o cancelamento de férias de profissionais da saúde. Foram medidas específicas dessa área da saúde. Lembrando que medidas agora são importantíssimas, assim como os nossos telespectadores aqui se engajarem conosco e terem também os seus protocolos familiares, né, Cris? Os meus protocolos familiares estão cada vez mais restritivos para ajudar nessa nossa batalha. Bem importante, né? Consciência aí de todo mundo, respeito aí às medidas e até ir além um pouquinho delas, né, Giane? Faz parte do nosso dia a dia agora. Obrigada pelas suas informações. Bom, nós temos mostrado aqui diariamente as altas taxas de ocupação dos hospitais em todo o estado. Em Porto Alegre, isso impacta diretamente nas UPAs. As 4 unidades da capital estão atendendo mais pacientes do que a capacidade, bem mais. A gente vai agora conversar com a Júlia Perac, que está em frente a um desses locais. Júlia, queria que você antecipasse para a gente, contasse para a gente qual é a situação nesse momento aí nessa UPA que você está. Oi, Cris. Boa tarde a todos. Pois é, as UPAs seguem superlotadas. As 4 UPAs aqui de Porto Alegre, nesse momento, 29 pacientes esperam por um leito de UTI para serem transferidos. O pior local agora é esse onde a gente está, que é o PA da Bom Jesus. Aqui são 7 leitos, gente, e 30 pacientes em atendimento. 4 vezes mais do que a capacidade. A gente está vendo que tem pessoas aqui, ó, esperando atendimento justamente porque a prioridade são os casos mais graves. Agora a gente vai ver imagens feitas nesta manhã, porque a nossa equipe circulou também por outras UPAs. Segue a superlotação em todas elas, né? A UPA Moacir Sclier está com restrição de atendimento, está com portões fechados, só está recebendo o SAMU. Ela deve reabrir só quando pacientes forem transferidos. A UPA da Lomba do Pinheiro, ela chegou a atender também 4 vezes mais pacientes do que a capacidade hoje de manhã. E o PA da Cruzeiro é o que está com a situação um pouquinho melhor agora. São 12 leitos e 24 pessoas são atendidas. As UPAs, gente, elas estão dando prioridade aos casos graves. Por isso, a Prefeitura pede para que pessoas que tenham sintomas leves, como uma dor de garganta, febre não tão alta, procure os postos de saúde. Isso porque aqui, em função dessa superlotação lá dentro, né, em função das equipes também que precisam dar atenção para essas pessoas que estão internadas em estado grave, elas estão dando essa atenção e aí o atendimento está demorando por um tempo que não pode ser preciso. Pode demorar 1, 2, até 3 horas. Até agora tem pouca gente aqui na fila, mais cedo tinha mais gente. Então fica o alerta, viu, Cris? UPA só em casos graves, né? Senão o atendimento vai demorar. Certo, Júlia. Inclusive, daqui a pouquinho nós vamos conversar aqui com o coordenador de urgências da Secretaria Municipal da Saúde, que vai passar bem direitinho todas essas orientações. Muito obrigada por ter antecipado alguma coisa para a gente. Bom, procura maior nas unidades básicas de saúde também na Serra. Shirley Paravise agora vem aqui nos contar mais detalhes. Qual é a situação, Shirley, aí em Caxias do Sul? Boa tarde. Boa tarde, Cris. Ontem nós falamos aqui no Jornal do Almoço que a Secretaria Municipal da Saúde orienta que as pessoas que têm sintomas respiratórios leves devem procurar as unidades básicas de saúde. E por que esse pedido? É que o movimento nas tendas que ficam junto às 2 UPAs aqui da cidade aumentou bastante na última semana. Então, a gente foi conferir a situação hoje de manhã. Na tenda que fica junto à UPA Central, o número de atendimentos subiu de 100
100 para 160 por dia. A cena tem sido essa todos os dias. Muita gente aguardando por uma consulta com um médico. Muitas sentindo pela primeira vez os sintomas da Covid-19. 2 pessoas com a doença aguardam na UPA por um leito clínico. A situação na tenda que fica junto à UPA Zona Norte é ainda mais delicada. Lá eram atendidas em média 80 pessoas por dia e agora esse número subiu para 130 por dia. Nos 2 locais, a espera hoje pela manhã era em média de 2 horas. Vamos ver o relato de uma pessoa que estava aguardando. Na minha UBS não tem um médico hoje. Aí eu fui levar no plano do sindicato, eles não atendem com esses sintomas, não estão atendendo. Aí eu tenho que vir na UPA, a única solução é a UPA. Aí eu pedi para entrar com ele, para poder falar o que ele está sentindo, elas não deixam entrar, tem que ser só ele, ele mal sabe se expressar. Ele estava com 38,8 de febre. Só pedi para a prefeitura dar mais estrutura nas 2 UPA. A Secretaria da Saúde diz que está fazendo o possível para amenizar a situação e que o aumento na procura por atendimento é resultado de recentes aglomerações, o que fez aumentar o contágio. Ressalta ainda que 80% das pessoas que procuram as tendas poderiam ser atendidas nas UBSs. Então vamos ver qual é a orientação para quem precisa de atendimento. Em caso de sintomas leves como tosse, coriza, febre, dor no corpo e dor de cabeça, procurar a unidade básica de saúde. Se necessário, a pessoa será encaminhada para realizar o teste de Covid-19. Se os sintomas piorarem após a consulta no posto de saúde, aí sim a orientação é procurar as tendas junto às UPAs aqui da cidade. Volto contigo no estúdio, Cristina. Ok, Shirley. Bom, e nesses tempos aí de pandemia, sempre é bom falar de boas ações, né? E para isso nós criamos um quadro que mostra iniciativas, mostra projetos que ajudam quem mais precisa. Eu vou chamar aqui o Mark B para nos mostrar qual é a iniciativa positiva de hoje. E eu sei que ela vem da região metropolitana, aqui bem pertinho da capital, né, Mark B? É isso aí. Salve, salve. Oi, Cris. Oi, pessoal de casa. Pois é, o Boa Ação de hoje vai até a parada 103 de Gravataí. Comunidade que nós visitamos no ano passado, em abril, com o Blitz Bairros, para mostrar como eles estavam enfrentando a pandemia que recém estava começando. A Associação Sociocultural Muda Xará, toda sexta-feira, faz a doação de 100 quentinhas para a comunidade, que, como várias comunidades, está passando por um aperto nesse momento. Muitas famílias perderam os empregos, estão sem o auxílio emergencial, só que a associação também está precisando de apoio para seguir com esse projeto. Quem vai explicar um pouquinho como funciona para você aí de casa poder ajudar é o seu Antônio Graciano, que é presidente da associação. Então, roda o vídeo aí. A gente está buscando arrecadações de alimentos, doações de alimentos, doações de material de limpeza, tudo que a gente puder ajudar a nossa comunidade, nós estamos aqui correndo atrás. Nós temos o projeto das quentinhas, que é todas as sextas-feiras, às 11 horas da manhã. Gostaria de pedir a ajuda de todos, que possível, tá? Quem puder nos ajudar com doação de alimentos, doação de material de limpeza, que nos ajude, tá? Então, estamos pedindo encarecidamente. Quem puder nos ajudar, entre em contato conosco. A gente está aqui de portas abertas para receber todo mundo. Obrigado. É isso aí. Então, quem quiser ajudar com doações, é só entrar em contato pelo fone que aparece aí na tela. O telefone é o 999 13 80 83. O código de área é o 51. E é importante a gente seguir fazendo a diferença e ajudando essas pessoas da comunidade, ou não é, Cris? Com certeza. Por hoje, Por hoje era isso aí. Então, até o próximo, porque a gente vai voltar com mais boas ações que estão acontecendo. Que bom que elas estão acontecendo, né? A gente torce que aumentem ainda mais. Obrigada, Mark B. Gente, vamos falar do tempo. Olha quem já está aqui, Marco Matos, para falar da chuva. Choveu forte ontem, né, Marco? Em algumas regiões. É isso, Cris. Bom dia para ti, bom dia para quem tem casa. Choveu muito forte, mas por pouco tempo. Então, eu vou mostrar para vocês de casa onde que foi essa chuva. Vamos começar vendo, então, imagens
de Santa Rosa. Olha a velocidade do vento, passou de 70 km por hora, de acordo com o IMET. Um baita susto, né? Alguns galhos de árvores chegaram a cair, telhas também acabaram voando, só que foram estragos bem isolados. Essa chuva com tanta força, ela não pegou a cidade inteira, não. Onde também choveu muito forte foi lá no sul do estado, na cidade de Chuvisca. Por lá teve até granizo. Essas imagens aí mostram o tamanho das pedras. Os moradores contaram que durou pouco tempo, mas algumas casas também aí ficaram com os telhados danificados. Para hoje, o que a gente tem no tempo? Vamos já para o mapa aqui, eu quero mostrar para vocês que a gente tem bastante sol em parte do estado e possibilidade de chuva pegando a metade norte, inclusive a região metropolitana e o extremo sul. Chuva que, mais uma vez, de maneira bem localizada, ela pode vir um pouco mais forte, por isso é preciso ter atenção nesses locais. As temperaturas também sobem, máximas previstas para o dia chegam a 33 graus em Itaqui e também em Santa Rosa, 31 em Frederico Westphalen, 30 na região dos Vales, 29 em Santana do Livramento, 27 na capital e também em Pelotas. Bom, mas a tendência amanhã é o dia ficar mais iluminado, com mais sol em mais cidades gaúchas. É isso aí, ao longo dessa semana a gente teve essa característica. Então amanhã a gente tem, olha, muito mais sol aqui pelo Rio Grande do Sul, com uma pequena possibilidade de chuva bem lá no alto da serra. As máximas de amanhã, elas também já começam a aumentar um pouquinho mais. Chega mais uma vez aos 34 lá em Itaqui, 33 em Alegrete, 32 em Santa Rosa, 29 daí aqui na capital, 31 na região dos Vales e também em Santana do Livramento. Aí depois de amanhã, a gente também vai ter um dia com bastante sol em todo o estado, pegando inclusive a região de Porto Alegre, mas mais uma vez com a possibilidade de chuva lá no alto da serra. Já falei da previsão do tempo, agora eu vou chegar perto aqui da Cristina para contar para ti, Cristina, que a gente mostrou aqui no Jornal do Almoço um tempo atrás, umas abóboras gigantes que chamaram muito a atenção. É verdade. E a gente se perguntou naquele dia, mas o que será que o pessoal vai fazer com essas abóboras? Pois tem final dessa história. Vamos conferir. As abóboras gigantes de Ibirapuitã viraram destaque aqui no JA no início desse mês. Elas foram colhidas pela família Calegari, que ganhou as sementes de um amigo. Uma delas pesou mais de 98 quilos. Que surpresa! Pois aí ficou a pergunta, o que fazer com tanta abóbora? Pois nessa semana o trabalho foi grande. Primeiro a mulherada da família teve que fazer força e abrir as abóboras com um serrote. Agora tu serra de... vai até lá no fundo. Não foi fácil não, hein? Encheu uma mesa dessas aí de colônia, bem grande mesmo. E aí, tudo foi pro tacho. E saíram as delícias da roça, chimia, rapadura doce, tudo que tem direito. Mas então, será que ficou bom? Oi, Marcos. Oi, Cristina. A gente pensou que essa abóbora gigante não fosse tão gostosa como ela é. Fizemos doce de abóbora, fizemos chimia, fizemos rapadurinha de nozes. E o restante ainda repartimos com os vizinhos. Quando der, a gente manda uma pravinha pra você. Abraço. Olha, fiquei com água na boca de ver aqueles doces, aquelas chimias todas. Que maravilha, Marco. Adorei, também estou esperando essa provinha aí, família Calegari. Pode mandar que a gente dá um jeito aqui, vai gostar muito também. Gostei de ver que eles também dividiram com os vizinhos, né? Porque também não era possível abóbora, tanta abóbora. Duas assim, com mais de 70 quilos. Que trabalheira pra com serrar 90. aquilo, hein? Nossa, as meninas ali fizeram força, mas foi bonito de ver. Obrigado aí, gente. Hoje você fica por aqui, não volta mais? É isso aí, Cris. Amanhã eu estou de volta com mais informações. Todas as informações já foram dadas. Isso Maravilha, aí. Marco. Depois do intervalo tem o futebol na véspera de mais um jogo decisivo para o Inter, que ainda sonha com o Brasileirão. E nós também vamos trazer orientações para quem precisa buscar atendimento nas UPAs da capital, que, como a gente viu, estão superlotadas. E ainda hoje, a prisão de uma quadrilha em Canoas que ameaçava a vida e as famílias de quem devia para os criminosos. Nós já voltamos. De volta com o nosso Jornal do Almoço, agora para destacar que o surto de Covid ocorrido num asilo de Pelotas no início do mês segue fazendo mais vítimas. A Patrícia Porciúncula está chegando aqui com as informações. Infelizmente, ocorreu aí a morte de mais um idoso, Patrícia. Pois é, Cris, boa tarde para você, boa tarde a todos. Mais uma morte, então, foi confirmada, é de um idoso de 77 anos que estava internado no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas e acabou não resistindo. Infelizmente, então, 12 idosos acabaram morrendo já com esse surto que aconteceu neste asilo que fica no bairro Três Vendas, em Pelotas. A primeira morte no local foi registrada no dia 1º de fevereiro e, segundo informações da Prefeitura, 11 idosos que foram internados já tiveram alta e voltaram para o asilo após o local passar por desinfecção. Outros 2 estão em isolamento na casa de familiares e 2 seguem internados em hospitais.
40 idosos de um total de 72 foram contaminados com o vírus, além de 29 funcionários. O Ministério Público está investigando o caso após receber os relatórios e notificações que foram feitos pela Vigilância Sanitária e Epidemiológica. E o dono do asilo, Quinta Urbana, disse que todas as adequações pedidas pela Vigilância foram cumpridas. Cristina. Patrícia, mudando de assunto, eu sei que hoje houve um protesto de funcionários da Santa Casa de Santana do Livramento. Qual foi o motivo desse protesto? Por que a manifestação? É que ontem, Cristina, o hospital demitiu 59 funcionários. Então, a gente vai ver nas imagens que, por isso, esta manhã teve protesto em frente à Prefeitura de Santana do Livramento, que é responsável atualmente pela gestão do hospital. Foram demitidos técnicos de enfermagem, enfermeiros, nutricionistas e agentes administrativos. O motivo, segundo a administração do hospital, é a dificuldade financeira que a instituição está enfrentando. Em nota, o hospital informou que lamenta essa diminuição do quadro de funcionários, mas que sem ajustes não é possível manter a folha em dia e realizar a compra de insumos e materiais indispensáveis, por exemplo. Foi informado ainda que a população não será atingida com essa medida. No início deste ano, os funcionários da instituição fizeram uma greve de 10 dias por conta de salários atrasados. A Santa Casa é o único hospital de Santana do Livramento e recebe pacientes com Covid. Dos 10 leitos de UTI do hospital, 8 estão ocupados. Cris. Obrigada pelas informações, Patrícia. E no norte do estado, a principal cidade enfrenta lotação de hospitais e aumento de casos. Matheus Rodrigueiro fala agora ao vivo com a gente lá de Passo Fundo. Matheus, aqueles 10 novos leitos que foram abertos ontem, já foram todos ocupados? Exatamente, bem preocupante a situação. Cristina, boa tarde a todos que nos acompanham. A gente vem falando nos últimos dias sobre a expectativa, aqui no Jornal do Almoço, para esses 10 novos leitos de UTI que o município de Passo Fundo e o Hospital São Vicente de Paulo acabaram acertando, então, essa abertura. Porém, a abertura aconteceu nos últimos dias e ontem mesmo eles já foram ocupados. A situação é preocupante. A cidade tem percebido um aumento no número de casos ativos, uma procura muito grande também nos ambulatórios de triagem do município aqui de Passo Fundo, filas têm se formado diariamente e claro que alguns desses pacientes precisam de atendimento médico e outros em estado mais grave, até mesmo um leito de UTI. Por isso, o Hospital São Vicente de Paulo e a Prefeitura abriram esses 10 novos leitos que imediatamente foram ocupados, até porque a região toda está numa ocupação, com índice de ocupação muito alta. Cidades aqui da região como Carazinho e Erechim, que também têm leitos de UTI, estão com a sua capacidade quase esgotada também. E alguns pacientes de outras cidades acabam vindo para cá. Nesta manhã, nós conversamos com a médica coordenadora da UTI Covid do Hospital São Vicente de Paulo. Um aumento significativo das internações, principalmente do número de encaminhamentos de pacientes graves de outras cidades. A gente tem visto nos últimos dias pacientes numa faixa etária um pouco menor, então entre 40 e 60 anos, né? E alguns sem relato de nenhuma comorbidade. Então, a gente não está conseguindo ver assim uma maneira de remanejar para uma unidade semi-intensiva, né? Ou para a enfermaria sendo tratado como um paciente de unidade de semi-intensiva. Isso a gente não está vendo. Então, realmente, a gente está vendo é um colapso do sistema, infelizmente. E nessa semana, a Prefeitura de Passo Fundo anunciou o chamamento de cerca de 80 profissionais da área da saúde para reforçar esse atendimento, entre eles 50 médicos. Eles vão atender nesses locais de triagem e também vão reforçar o atendimento nos hospitais, como a gente confere na fala da secretária de Saúde. Então, foi tomada a decisão pelo Hospital São Vicente, junto com o Estado e a Prefeitura, da abertura de novos 10 leitos. Isso é bastante importante porque eles foram lotados, nos primeiros 3 dias de abertura desses leitos. Então, era bastante importante essa iniciativa. Estamos estudando a abertura de mais leitos, se houver necessidade também. Outro ponto importante é a contratação dos 52 médicos, foram chamados 52 médicos, para ampliar a atenção municipal em outro ponto de atendimento, além do Cais Petrópolis e do Cais Boqueirão.
Outras cidades aqui da região norte, também noroeste, enfrentam situação complicada, como é o caso de Tupanciretã. Por isso, o prefeito de Tupanciretã decretou lockdown na cidade entre as 7 horas da noite de amanhã, quinta-feira, até as 6 horas da próxima segunda-feira, ou seja, de quinta até segunda da semana que vem, a cidade está em lockdown. Vai ser proibida a circulação de pessoas, de veículos pela cidade, a não ser, claro, em casos de necessidade de funções essenciais para o município e também para a população. A cidade tem percebido um aumento muito expressivo de casos. São 358 casos ativos na cidade de Tupanciretã, um número muito preocupante, o que fez o hospital do município, o Hospital Brasilina Terra, praticamente lotar as suas dependências destinadas à Covid-19. Dos 10 leitos clínicos disponíveis, 9 estão ocupados, por isso a preocupação. E a cidade de Tupanciretã não tem leitos de UTI. Por isso, então, esse lockdown decretado, o decreto saiu nesta manhã e vale, então, a partir de quinta-feira, às 7 da noite, até a próxima segunda-feira, às 6 horas da manhã. Cristina, a gente vê aí os prefeitos, municípios adotando medidas para tentar conter essa pandemia no momento mais grave. Volto contigo. É bem importante, que medidas rígidas sejam tomadas aí nos locais que realmente estão aumentando muito o número de casos. Então, é a solução, sim, tentar frear o contágio, frear que esse vírus se espalhe ainda mais. Muito obrigada pelas suas informações, Matheus. Bom, agora a gente dá uma pausa nesses assuntos de pandemia para falar um pouquinho de futebol. Hoje é quarta-feira, véspera da grande decisão para o Inter no Campeonato Brasileiro. E dessa vez, Alice, os paulistas estarão no caminho dos colorados? Exatamente, Cris. O Inter depende de 2 times paulistas, de ganhar de um e de torcer para o outro. Quem o Inter tem que vencer de qualquer jeito é o Corinthians, jogo que vocês acompanham ao vivo com a gente aqui na RBS TV, logo depois de A Força do Querer, um convite para ficar em casa, para não aglomerar, conectado com o que a gente está ouvindo até agora no Jornal do Almoço. Mas sabe que com a última rodada do Brasileirão toda simultânea, vai ser noite para ficar de olho no Inter, mas também em Flamengo e São Paulo, como os colorados já vêm fazendo, olhando o Flamengo, mas de torcer muito para os paulistas contra os cariocas. O Inter só leva a taça se vencer e se o Flamengo perder ou empatar. Ou seja, gente, gaúchos e cariocas são os protagonistas que podem levar a taça, sim, mas os paulistas é que vão ser decisivos nesse desfecho, tanto São Paulo quanto o Corinthians. Por isso a gente conversou com esses caras que estão aparecendo aí na tela, que são especialistas nos times lá de São Paulo, para saber o que vale esse último jogo para cada um deles e como é que eles chegam para essas partidas. Corinthians e São Paulo que interferem diretamente nesse possível título brasileiro para os colorados. A expectativa é enorme para esse jogo e no GE a gente vai conhecer a dona Lúcia. Ela é uma colorada fanática, apaixonada por futebol e ela foi goleira. É isso mesmo, gente, goleira. Começou a jogar na década de 70, quando o futebol ainda era proibido para mulheres, inclusive. Ela esteve no Beira-Rio em 79, no último título brasileiro do Inter, mas ela precisou entrar escondida no estádio e vai contar pra gente essa história no Globo Esporte. Que, claro, ainda tem o Grêmio, afinal, é semana de decisão para os tricolores. Domingo, 4 da tarde, na Arena, tem o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Vocês acompanham ao vivo também na RBS TV. E no GE, a gente vai seguir apresentando hoje, com muito carinho, daquele jeito especial, os guris tricolores. Hoje é a vez do Matheus Henrique. O Mateuzinho, ele é o líder do grupo desses guris do Grêmio, Tá há mais tempo como titular, mas nos contou o quanto esse momento é especial para ele, por ser a primeira decisão dele de um grande campeonato com o Grêmio, pode ser o primeiro grande título que ele conquista. E também tem uma curiosidade, ele é paulista e adivinha qual é o time que a família dele torce? A gente conta no Globo Esporte. E uma última informação, gente. Numa reunião hoje de manhã, ficou definido que a Prefeitura de Porto Alegre e o governo do estado vão pedir para que o jogo entre Grêmio e Palmeiras, no domingo, passe das 4 da tarde para as 8 da noite, para evitar que haja aglomerações em bares e restaurantes. De acordo com o decreto do governador Eduardo Leite, estabelecimentos como esses precisam estar fechados entre as 8 da noite e as 5 da manhã. As autoridades pedem que os torcedores assistam em casa aos jogos do Inter amanhã e o do Grêmio no domingo. Eu reforço esse pedido e esse convite. A RBS TV vai estar mostrando em detalhes para vocês. Dá para assistir em casa, tranquilinho, porque a gente sabe que o momento é super delicado. Eu espero por vocês no Globo Esporte. Cris, depois do JA. Bom programa, Alice.
A situação em Porto Alegre, gente, passou do estado grave e se espera agora novas medidas de restrição, que sejam lançadas, inclusive, em breve, para conter o avanço desse quadro. No início da pandemia, se dizia que nós entraríamos em colapso aqui quando as nossas UTIs estivessem com 383 pacientes. Esse número foi superado ontem. Felizmente, novos leitos estão sendo abertos, mas serão suficientes até quando? Nossas unidades de pronto atendimento estão superlotadas, vimos aqui no JA. Algumas fecharam hoje. Pacientes aguardam lá por leitos em hospitais e alguns estão sendo entubados ali mesmo. Nós vamos conversar agora com o coordenador municipal de urgências de Porto Alegre, Diego Fraga. Muito boa tarde, bem-vindo ao nosso Jornal do Almoço. Boa tarde, Cristina. Diego, é muito importante a gente agora orientar a população para que as pessoas não percam tempo indo a locais que não estão podendo atender. Qual é a sua orientação? Onde as pessoas que precisam de atendimento devem ir? A gente vem falando, né, e orientando a população que pacientes com sintomas leves da Covid-19, dor de garganta, uma dor de cabeça, né, espirros, eles sejam atendidos nas suas unidades de saúde. Procurem o posto de saúde mais perto de sua casa. Dessa forma, a gente consegue fazer o atendimento, prestar o atendimento adequado, mediante os sintomas do paciente, e daí fazer a notificação e solicitar a coleta do exame, que a gente tem 19 pontos dentro do município que conseguem realizar esse exame, entre laboratórios contratualizados e próprias unidades de saúde que fazem a coleta. Dessa forma, a gente consegue operacionalizar para que unidades de pronto atendimento realmente se destinem para casos graves, né? Bom, e depois que a pessoa tem a confirmação, então, que deu positivo nesses exames, aí qual é a orientação? A orientação permanece a mesma, né, de isolamento domiciliar, proteger os seus familiares e principalmente tentativa de proteger o outro. A pessoa não deve retornar ao permanecer... posto de saúde para receber alguma medicação, alguma orientação nesse sentido de medicação, ou não há medicação em casos leves? Atualmente o que a gente tem dentro da literatura é que medicações sintomáticas, elas são... né, essenciais aí para o tratamento de casos leves. Então, se a medicação ela não foi dada no momento da notificação e no momento da identificação dos sintomas, dificilmente ela vai ser dada posteriormente, né? Então, o que a gente orienta é que a população mantenha o isolamento e que em sinais de agravamento da doença, como, por exemplo, falta de ar, um cansaço excessivo, dor no peito, sensação de pressão no peito, que daí sim procure atendimento de urgência para reavaliação da sua situação de saúde. Onde? Nos hospitais ou nos pronto-atendimentos? Nesse caso de agravamento da situação, né, da situação de saúde do paciente, a gente orienta que procure as unidades de saúde, né, dos postos de saúde, mas esses casos já indicam um maior fator de gravidade. Então, o paciente ele tem que procurar pronto atendimentos ou emergências hospitalares para ser avaliado imediatamente por um profissional de saúde e serem solicitados os exames necessários ali para diferenciar, né, e definir o tratamento entre manter o isolamento domiciliar ou a necessidade de uma internação hospitalar e os suportes que forem necessários. Diego, e que tipo de atendimento esses pontos de atendimento, esses postos de atendimento têm capacidade de prestar? Por exemplo, eles têm respiradores, eles podem entubar uma pessoa lá, no caso da pessoa chegar com um estado de difícil respiração, por exemplo? As unidades de saúde da atenção primária, os postos de saúde, né, eles têm uma condição limitada de atendimento. Eles vão basicamente orientar, realizar os exames, né, mas eles não têm estrutura para uma situação de urgência, né? Então, por isso que nessas situações de falta de ar, cansaço excessivo, sensação de pressão no peito, o paciente deve procurar uma unidade de emergência, um pronto atendimento ou um hospital. Dessa forma, ele vai conseguir ser atendido dentro das condições que ele necessita. Os pronto atendimentos, por sua vez, eles têm capacidade para tratar dessas situações de emergência e urgência, do ponto de vista de estabilização do paciente e, se necessário, algum suporte ventilatório mais intensivo, como uso de máscara, de oxigênios e até intubação.
né? A gente tem toda a estrutura nos nossos pronto-atendimentos para fazer esse atendimento de urgência e, a partir daí, dar seguimento dentro da rede de saúde para que o paciente ele tenha o tratamento adequado para aquele que necessita. O que a gente está vendo é que os pronto-atendimentos estão ficando superlotados. Tem pronto-atendimentos aí como o da Lomba do Pinheiro com mais de 450% da capacidade, né? Porque está demorando muito justamente para os pacientes graves serem deslocados para os hospitais. Qual é a solução para isso? A gente vem conversando diariamente com a direção de todos os hospitais do município para que sejam reorganizadas as escalas de trabalho, sejam reorganizadas as alas dentro dos hospitais, para que se destinem áreas ociosas ou que, de repente, não sejam ocupadas nesse momento, para que elas sejam, sim, recebam pacientes com diagnóstico do coronavírus, né? Pacientes graves, a gente vem fazendo um esforço junto à Central de Regulação de Leitos, à Central de Regulação do SAMU, para que esses pacientes sejam alocados nas emergências hospitalares que a gente considera que tenham melhores condições de tratamento do paciente do que no pronto-atendimento. Nós tínhamos um número na nossa cabeça que era o número de 383. Quando se chegasse esse número de ocupação em UTIs em Porto Alegre, nós estaríamos em colapso. Ontem nós passamos esse número. Eu lhe pergunto, nós estamos em colapso? A gente está atingindo o nosso limiar de atendimento, né? Mas, diante disso, a Secretaria de Saúde está lançando mão de outras estratégias, contratualização com novos hospitais dentro da rede SUS do município, né? Exigindo que os hospitais se reorganizem para tentar atender essa demanda crescente de saúde que a gente vem enfrentando. E não dá para se dizer que a gente está em colapso, né? Mas a gente está enfrentando um aumento da demanda, né? Um aumento da necessidade de leitos para atender essa população. Pois é, a gente sabe, coordenador, que a gente tem espaço físico, a gente sabe até que alguns equipamentos têm, mas nós temos profissionais de saúde qualificados para atender essa demanda extra? A gente vem tratando isso diretamente com os hospitais, né? A capacidade de recursos humanos, a gente acredita que seja limitada, né? Ela é limitada, mas a gente precisa que os profissionais de saúde tenham consciência de que o momento que a gente está vivendo é realmente de calamidade, né? Que a população se conscientize, evite aglomerações, faça o uso de máscaras, higienize as mãos, para que a gente não chegue no limite da nossa capacidade, né? Então, a gente tem um recurso, sim, limitado, né? Tanto recurso de área física, como tu bem falaste, tem um recurso humanos também limitados, mas isso tudo a gente extrapola ali dentro, desde o início, né? Quando a população relaxa nas medidas de distanciamento social e de prevenção da disseminação da Covid-19. Diego, muito obrigada por estar conosco no Jornal do Almoço, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e também por fazer esse apelo aí a toda a nossa sociedade. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. Você vai ver no próximo bloco. Hoje foi dia de volta às aulas da educação infantil na capital. E também chega ao estado um novo lote com 135 mil doses de vacinas contra o coronavírus. Todos os detalhes a gente traz para você em 1 minuto e meio. Meio-dia e 25 minutos, estamos de volta com o nosso Jornal do Almoço e com a notícia de que chegou agora há pouco no aeroporto Salgado Filho, aqui de Porto Alegre, um novo lote de vacinas contra a Covid-19. São 135 mil doses da Oxford AstraZeneca. Fernanda Carvalho, boa tarde para você. Você saberia nos dizer quando é que essas doses começam a ser distribuídas aos municípios, Fernanda? Boa tarde, Cris. Boa tarde a todos. Olha, segundo o governo do estado, essas doses elas seguiram para a central de distribuição e elas partem para os municípios, então, entre amanhã e sexta-feira. Nós temos imagens aí para vocês de casa dessa chegada aí dessas doses tão esperadas. Essa é a segunda remessa de doses da Oxford que chegam aqui ao estado, que já recebeu também 3 lotes da Coronavac. Com essa nova remessa, o estado já recebeu mais de 839 mil doses. E segundo o monitoramento do governo do estado, mais de 490 mil pessoas já foram vacinadas. O governo diz que o foco, dessa nova remessa, a prioridade é tentar ampliar a vacinação de idosos
principalmente a partir aí dos 80 anos. Essa faixa de idade que é vacinada, isso vai variando aí de acordo com os municípios. Aqui na capital, segue a vacinação, então, para idosos acima de 83 anos nos postos de saúde. 90% da meta que se tem aí para esse público já foi batida aqui na capital. E a partir de hoje, Porto Alegre conta também com mais 10 unidades de saúde que estão vacinando essa população. Inclusive, a gente tem uma tela aí para você de casa acompanhar e também se organizar. Então, a partir de agora, são 20 postos que fazem essa vacinação. Na primeira coluna, você está vendo aí aquelas 10 unidades que já estavam vacinando. Na segunda coluna, aquelas que começaram, então, a vacinar a partir de hoje. Todas as unidades, elas funcionam das 8 da manhã às 5 da tarde. Para se vacinar, basta que o idoso acima de 83 anos leve um documento oficial com foto e também um comprovante de residência. O Ministério da Saúde informou que nos próximos dias, de repente ainda essa semana, podem chegar aqui ao estado mais 84.200 doses, dessa vez de Coronavac, para ampliar aí, e reforçar a vacinação do grupo prioritário aqui no estado. Cristina. É isso aí, todo mundo preocupado com essa situação, com a falta de doses suficientes, torcendo pela chegada de novas doses. E é sobre isso que eu quero conversar agora com meu colega Túlio Miman. Túlio, o que pode ser feito para se agilizar, Túlio, essa vacinação? Pressão, Cris, muita pressão. A gente que é cidadão, e falo aqui na condição de cidadão, como todo mundo que está nos assistindo nessa hora, temos o dever cívico de pressionar do vereador ao presidente da República para que eles se mexam. Por quê? No começo da pandemia, nós vínhamos aqui dizendo, fique em casa, use máscara, não tinha solução. Agora tem, e nós estamos atrasados, porque o nosso governo federal não levou a pandemia a sério, não fez o que tinha que fazer, agora está correndo atrás e não tem vacina. Esse número que chegou ao Estado, 800 mil doses, 1 milhão, ele é digamos assim, a gente tem que sim celebrar isso, mas ele é insuficiente, a gente precisa vacinar todo mundo, como outros países estão fazendo, países que compreenderam lá atrás a importância da vacinação, se adiantaram, negociaram com os laboratórios e agora estão conseguindo resultados comprovados. A vacina que funciona. Sem vacina, a gente vai continuar aqui dizendo, fique longe das pessoas que você ama, não saia na rua, cuide-se. Já faz um ano que isso tudo começou e a solução já existe e nós estamos atrasando. Então, é pressão. Eu me lembro, eu era piá lá em 83, 84, movimento Diretas Já. Foi a maior mobilização cívica que eu assisti em toda a minha vida. Claro, agora a gente não pode ir para a rua, mas tem internet, tem rede social. Vamos botar pressão no presidente, no governador, no prefeito, para que eles se mexam. O governador Eduardo Leite está tentando, está negociando, já falou com os russos, falou com a Pfizer, que é uma outra farmacêutica que está fazendo vacina. Agora, legal, conversando, mas tem que chegar lá com dinheiro, comprar as vacinas e vacinar os gaúchos, porque o governo federal está muito atrasado. O governador, mesmo aqui no Jornal do Almoço, declarou há alguns dias que faria isso se o plano do governo federal não funcionasse. E digo, o plano do governo federal não está funcionando porque está atrasado. Precisamos de vacina já. Essa é a única causa pela qual nós temos que nos mobilizar como país nesse momento. Beijos e abraços, até amanhã. Até amanhã, Túlio. Bom, e hoje, apesar de toda a situação, foi dia de volta às aulas para os pequenos da educação infantil na capital. Amanhã e sexta retornam os alunos do primeiro e do segundo ano do ensino fundamental. Em Porto Alegre, 42 escolas municipais de educação infantil tinham autorização para receber os aluninhos na manhã de hoje. A estratégia para a reabertura é o sistema de revezamento alternado, que prevê o distanciamento de 1,5 metro para os alunos nas salas de aula. O problema é que nem todas as escolas estavam prontas. Na Dom Luiz Nadal, na Restinga, as aulas não iniciaram porque faltou avental para as merendeiras. A prefeitura ficou de enviar ainda hoje. Além disso, houve tentativa de roubo dos botijões de gás, o que atrapalhou a rotina de trabalho. A previsão é que 110 dos 170 alunos devem retornar amanhã. Mas o medo do avanço da doença assustou os pais em algumas escolas. A direção dessa escola de educação infantil aqui no bairro Santa Teresa disse que no início do mês, 90% dos 126 alunos voltariam às aulas presenciais. Mas com o agravamento da pandemia, esse cenário mudou e hoje, pela manhã, nenhum aluno veio para a escola. Agora de manhã nós teríamos atendimento de uma turma com 10 crianças, os outros 10 seriam amanhã, né? Não veio nenhum.
E os 3 bebês que iniciariam no berçário às 8 horas, no berçário 1, também não vieram. Estamos aí, né, para receber as crianças com tudo que é necessário, né, os protocolos todos, né. 33 escolas estão sendo monitoradas pelo SEIC, o Centro Integrado de Comando da capital. 15 já retornaram às atividades normalmente. As demais estão finalizando a limpeza e a preparação para a abertura à tarde ou nos próximos dias. Na rede privada, as crianças experimentavam uma nova situação. Na entrada dessa escola, tapete sanitizante, medição da temperatura e álcool gel. Além da máscara, claro. A Duda, de 3 anos, escolheu o acessório exclusivamente para a volta às aulas. As máscaras têm estampa, ela escolhe as estampas e aí gosta. Tem que ser de um jeito mais divertido. É, a gente vai levando. E o Heitor sabia direitinho o que fazer e o que usar. Máscara. E o que tu fez aqui agora? Botar álcool gel. E por que precisa usar o álcool gel? Por causa do coronavírus. Dentro da sala de aula, classes separadas e até com marcação no chão. O pátio, por enquanto, vai ficar assim, vazio, já que o recreio vai ser dentro da sala. A escola sempre teve o desafio da socialização e nesse momento de distanciamento que é colocado, a retomada ela tem que ser mais cuidadosa, tem que ser mais compassiva. Nós precisamos, obviamente, prestar mais atenção nas crianças, independentemente da faixa etária. Com todos os cuidados, hoje foi a vez dos pequenos da educação infantil reencontrarem colegas e professores. Ela está super ansiosa, quase não dormiu essa noite. É mesmo? Muito feliz. Amanhã, todas as turmas do 1º ano do ensino fundamental devem retornar às escolas. E na sexta-feira, os estudantes do 2º ano. Essa volta às aulas presencial só foi possível devido à flexibilização do governo do estado, que liberou apenas os primeiros anos. O modelo de cogestão não foi aplicado à educação e os demais anos continuam com as aulas remotas. Esta manhã, o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre anunciou que enviou um ofício à Secretaria Municipal de Educação. O documento solicita a imediata suspensão das aulas presenciais devido à atual situação da pandemia. O sindicato também informou que entrou com uma ação na Justiça para que as aulas não reiniciem. Uma assembleia online está marcada para amanhã. Nós procuramos a Secretaria Municipal de Educação, que nos informou que as aulas presenciais não serão suspensas. Dia de volta às aulas também na região dos Vales. Vamos conversar com a Maiara Medina. Boa tarde, Maiara. A volta às aulas aconteceu em Santa Cruz do Sul, foi isso? Oi, Cris. Boa tarde para ti, boa tarde para todo mundo. Exatamente. Aqui em Santa Cruz também foram os pequenininhos, então, de 0 a 3 anos, que retornaram a EMEIs aqui da rede municipal da cidade, né? 20 EMEIs voltaram a receber, então, os alunos. Por aqui, o modelo adotado também foi esse da alternância, né? Ou seja, os aluninhos foram divididos em 2 grupos. Durante uma semana, um dos grupos passa na escola e o outro em casa, e depois isso inverte. Já as aulas para pré-escola, ensino fundamental e para jovens da educação de adultos, né, voltam no dia 8 de março, Cris. Preciso falar também contigo, Maiara, sobre a ocupação dos leitos de UTI, porque parece que no Vale do Taquari, pela primeira vez, todos os leitos estão ocupados. Exatamente, Cris. A gente falou aqui no JA ontem, né, da situação do Vale do Rio Pardo e hoje a gente traz a informação, então, de que todos os 65 leitos de UTI Covid-19 que estão distribuídos em 4 cidades do Vale do Taquari estão ocupados nesse momento. É a primeira vez que isso acontece desde o começo da pandemia. Por conta disso, o Hospital Bruno Bordi Lajeado ontem emitiu uma nota dizendo que nas últimas semanas tem recebido um número recorde de pacientes e que por isso apela para que a população continue tomando todos os cuidados que o momento exige. Já a Prefeitura de Lajeado, além de um novo decreto ontem, também divulgou aí medidas complementares para tentar frear a contaminação. Entre essas medidas, então, está intensificar o monitoramento dos casos ativos na cidade através de ligações, ou seja, o objetivo, né, é ver se as pessoas que estão com vírus ativo estão cumprindo isolamento de forma correta. A outra medida é a suspensão de cirurgias eletivas no Hospital Bruno Bor e a ampliação de 10 para 14 leitos de UTI Covid na instituição. E a partir de hoje também o posto de saúde Montanha volta a ser referência para pacientes aí que estiverem com suspeita de Covid-19. Lajeado, aliás, ontem bateu um novo recorde de casos ativos, 773. Na quinta-feira da semana passada eram 526. Aqui no Vale do Rio Pardo a situação também segue a mesma, com todos os leitos de UTI ocupados. Infelizmente, né, gente, essa situação complicada acontece em todo o estado.
porque a ocupação dos leitos de UTI adultos, segundo dados do governo do estado, já passa de 88%. Isso já é bem perto do limite de atendimento e, segundo especialistas, se a transmissão do vírus não reduzir, é bem possível entrar em colapso em breve. A gente conversou com o gerente de risco do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Olha só. A taxa média de ocupação é superior a 87%, o que nos já traz a preocupação adicional que em algumas regiões do estado, a Serra, por exemplo, a região metropolitana, pratica taxas de ocupação que são de 100%. Essa preocupação precisa ser um alerta para todo o estado, porque quando as taxas de ocupação passam de 85%, todo o sistema começa a ter mais dificuldade de oferecer uma resposta imediata para quem mais precisa. Mais importante do que isso é a gente pensar também que esses recursos não estão sendo capazes de serem mantidos o tempo inteiro em função já da escassez de profissionais de saúde diante de mais de um ano de pandemia, de uma situação de esgotamento do ponto de vista da capacidade das respostas e mesmo da capacidade que as pessoas têm de trabalhar diuturnamente num ciclo, num ritmo tão intensivo. A palavra que fica aí, então, né, Cris, é alerta, né, é reforço de todos os cuidados que a gente já vem tomando aí há cerca de um ano, né? Uma ótima tarde para todo mundo. Até amanhã. Obrigada pelas informações, Maiara. Donos de bares e restaurantes de Santa Maria, na região central do estado, fizeram um protesto por causa das novas restrições do governo sobre o funcionamento do setor. A gente vai conversar sobre isso agora com a Fabiana Lemos. Os empresários reclamam aí dos prejuízos que já se acumulam há vários meses, não é mesmo, Fabiana? Boa tarde. Cristina, boa tarde para ti e para todos. Eles dizem que estão acumulando prejuízos desde o começo dessa pandemia e que agora, com medidas mais restritivas, fica simplesmente inviável conseguir pagar essas contas. Por isso, eles vieram aqui para frente da prefeitura ontem fazer um protesto para pedir ajuda do Poder Executivo. E eles bloquearam a rua Venâncio Aires por 5 horas. A gente está aqui bem no centro de Santa Maria, logo ali mais acima fica o calçadão e essa rua então ficou bloqueada, como a gente vai mostrar para vocês agora na reportagem. Depois de 11 meses de prejuízos, o setor resolveu protestar. O que incomoda dessa vez são as novas restrições ao funcionamento de bares e restaurantes. O novo decreto da Prefeitura de Santa Maria, que começou a valer no domingo, limitou a entrada de clientes em bares, restaurantes, lancherias e pubs até às 9 horas da noite. E eles poderiam ficar consumindo só até às 10 da noite. Mas aí na segunda-feira, o governo do estado proibiu o funcionamento a partir das 8 horas da noite. Essa nova regra vale pelo menos até o dia 1º de março. Os empresários estacionaram os carros no meio da rua Venâncio Aires. Eles chegaram por volta do meio-dia com cartazes e som alto. Mesmo depois de marcar uma reunião com o executivo, eles seguiram impedindo a saída de viaturas do prédio da prefeitura. De acordo com os manifestantes, o rendimento dos restaurantes e lancherias ficam muito baixos com as restrições e é difícil manter as contas. Na verdade, foi um pedido de socorro que a gente estava pedindo para o executivo e para o governo do estado. Vem um novo decreto do governo e diz que a gente só tem que trabalhar 2 horas. Só que eles não entendem uma coisa: 2 horas de serviço não fecha a matemática para tu ter a receita da tua empresa, para tu sobreviver. Esta empresária tem um bar em Santa Maria. Depois de 30 anos trabalhando na noite, hoje ela começou a fazer almoços para tentar pagar as contas. Trabalhar até as 8 da noite é inviável. Já está difícil trabalhando até 22 horas, às vezes às 21, às vezes às 22. Hoje nós vamos começar com a laminuta. É uma tentativa de manter as portas abertas durante a pandemia. A Prefeitura de Santa Maria recebeu os manifestantes, mas disse que não tem poder para alterar uma determinação que é feita pelo governo do estado. Essa mudança que mais o incomodou agora não é do município, não é vontade do município, não é determinação do município, é uma lei estadual que está sendo colocada, tem que estar sendo posta, tem que ser cumprida. Que o estado também tomou essa decisão pela necessidade de segurar o sistema por 5 dias para que o agravamento não fique pior e que nós não tenhamos um problema econômico maior ainda, que é uma troca de bandeira aí para uma bandeira pior mais rapidamente. A ideia é conter. Os empresários dizem que a maioria dos bares da cidade nem vai abrir nesta semana, porque seria muita despesa para 2 horas de funcionamento.
Hoje de manhã a gente procurou o governo do estado e eles reforçaram que o Rio Grande do Sul vive hoje o pior momento da pandemia. Por isso, essas medidas, de acordo com eles, são necessárias para diminuir a circulação de pessoas e, assim, diminuir a circulação desse vírus pelo nosso estado. Cristina, volto contigo. Obrigada, Fabiana. Bom, além da lotação dos leitos de UTIs, autoridades de saúde estão preocupadas com a procura pelos leitos clínicos. A gente vai mostrar no próximo bloco. E você vai ver também a prisão de um grupo suspeito de ameaçar e extorquir dinheiro de quem devia dinheiro para os criminosos. Nós já voltamos. Além da ocupação das UTIs, que não para de subir, outra preocupação dos hospitais é com a ocupação de leitos clínicos, que também tem batido sucessivos recordes. Para os especialistas da saúde, essa ocupação pode indicar uma sobrecarga ainda maior das UTIs, que já estão no limite em diversas regiões do estado. Um dos termômetros da pandemia tem sido a lotação de UTIs. Especialmente nessa pandemia, que muitos dos pacientes que chegam muitas vezes com sintomas leves acabam evoluindo depois para cuidados que necessitam tratamento intensivo. Durante as últimas notícias da lotação hospitalar, as UTIs ganham destaque porque são aquelas unidades mais cruciais no tratamento dos casos graves da Covid. Mas os especialistas da saúde garantem que setores como o de emergência e também de leitos clínicos merecem atenção. É que quando eles sobrecarregam, as UTIs sentem o reflexo. Em geral, a porta de entrada do paciente no hospital são as emergências. Por isso, sempre que o hospital estiver sobrecarregado, uma das primeiras medidas é atender apenas aqueles casos mais graves. Ela só restringe quando ela não tem condições de atender os que estão dentro e não tem condições de continuar recebendo. É isso que houve na nossa UPA Moacir Scliar. Depois do atendimento na emergência, o paciente pode ser internado em um leito clínico e, se evoluir para um caso mais grave, na UTI. Ou seja, quanto mais internados em leitos clínicos, maior é o temor de superlotação das UTIs. Aí o resultado dessa conta é a maior preocupação: o aumento da chance do paciente precisar de UTI por causa da agressividade do vírus, somado aos que já estão nessas unidades. O resultado é a superlotação. Uma unidade de internação lotada é sinal de que a médio prazo, a curto prazo, nós vamos ter um aumento das lotações de UTI. Hoje o estado registra mais um pico de internações em leitos clínicos. Às 10 da manhã, passavam de 3.000 pacientes internados com Covid ou suspeita da doença. Um aumento de 40% na comparação com quarta-feira passada e de 115% comparando com 30 dias atrás. O Hospital Conceição, na capital, abriu mais 28 leitos clínicos. Para quando necessitem de leitos de UTI, eles estejam numa situação menos agravada, né? Então, é para evitar que eles estejam num leito de terapia intensiva. E isso aconteceu, a gente sentiu essa previsão, né? A gente teve coisa de 15 dias atrás, essa visualização dos aumentos dos atendimentos, dos aumentos dos leitos clínicos. O leito clínico é um termômetro, junto com as solicitações aqui na Central de Regulação, junto com o acompanhamento dos atendimentos do SAMU. E para evitar esse efeito cascata, a nossa maior luta tem que ser aqui, do lado de fora dos hospitais, para barrar o avanço da doença. Então, a única solução neste momento é realmente limitar a contaminação. São Leopoldo, no Vale dos Sinos, começou hoje a aplicar uma série de regras mais rígidas para tentar conter o avanço do coronavírus e a superlotação do sistema de saúde. A ideia seria adotar medidas de bandeira preta do distanciamento controlado, mas na prática existem algumas exceções. No primeiro dia de bandeira preta, São Leopoldo registrou um movimento no centro. Comércios não essenciais estavam abertos. Isso porque o decreto do município é mais flexível do que o do estado para a bandeira preta. Por exemplo, bares e restaurantes inicialmente poderiam abrir somente no sistema de teleentrega, mas há uma exceção. Quem tiver o selo estabelecimento seguro poderá atuar com lotação presencial de 25% da capacidade. Já os estabelecimentos no comércio varejista e atacadista também abriram, com restrições. Bom, o selo do estabelecimento seguro é um programa que foi articulado entre a Prefeitura Municipal de São Leopoldo, o SEBRAE e a Unicinos, para que a gente pudesse identificar e valorizar aqueles estabelecimentos que estavam cumprindo
né, efetivamente todos os protocolos mais rígidos, né, de saúde que vinham sendo indicados pela OMS, enfim, protocolos de segurança, de higiene e de testagem dos funcionários. Bancos e lotéricas podem atender apenas um cliente por vez. A prefeitura não terá atendimento externo. Apenas setores essenciais como as da saúde, segurança, trânsito, assistência social e fiscalização terão a totalidade dos trabalhadores em serviço. O município de São Leopoldo optou por adotar algumas regras da bandeira preta devido à alta na ocupação das UTIs, que não para de subir. Um exemplo deste caos é o Hospital Centenário aqui da cidade. A ocupação de leitos UTI Covid está em 120%, ou seja, não há mais vaga para internações na UTI. Como medida de precaução, o hospital reduziu as cirurgias eletivas em 50%. As pessoas falam muito que vai haver o colapso. O colapso já chegou. Eu acho que todos estamos nesse limite. O Centenário, nesse momento, por exemplo, nós acabamos cancelando pelos próximos 30 dias 50% das nossas cirurgias eletivas, para garantir aí uma rotatividade importante dos leitos. A Prefeitura de São Leopoldo agora aguarda os efeitos dessas medidas nos próximos dias. É isso que nós vamos fazer aqui, nós vamos ser rigorosos, vamos aplicar a bandeira preta e tenho certeza que a gente recupera o controle, em 7 dias recupera o controle público sobre o hospital, sobre a testagem e sobre o controle da pandemia, da circulação da pandemia na nossa cidade. A restrição ainda é a medida mais segura para que a gente consiga conter isso, apesar de que eu ainda sou a favor do lockdown. Eu acho que 7 dias de lockdown aí ia nos dar um fôlego importante. Nós estamos dentro do hospital, estamos recebendo a cada 15 minutos paciente com Covid-19, com sintomas gravíssimos. Eu não consigo entender como municípios que estão com sua capacidade além do limite em leito de UTI conseguem aderir à bandeira vermelha. Em relação à fiscalização, a Prefeitura diz que as equipes já estão na rua, numa força-tarefa que envolve fiscais de 7 secretarias e também a Guarda Municipal. Foram presas nessa manhã 6 pessoas suspeitas de fazerem parte de uma organização criminosa que extorquia empresários na região metropolitana. O grupo pagava a dívida deles e depois cobrava valores impossíveis de serem pagos. Segundo a polícia, empresários e profissionais liberais eram vítimas da quadrilha. Os bandidos de uma facção criminosa se transformaram em cobradores de débitos. Dívidas que na contabilidade do crime se transformavam numa bola de neve simplesmente impagável. Por exemplo, quem tinha um débito de R$5.000, nos cálculos feitos pelos criminosos, passava a dever 50 mil. E se não pagasse, era ameaçado. Cara, é tão fácil tu pegar ali, cara, dar os 20 pila ali e dar ali 10 por mês ali, cara, pra quitar a tua conta, cara. Não, tu quer que nós tornemos a tua vida um inferno, cara, entendeu? Tua vida vai ser um inferno, cara. Sinto muito te informar, cara. Tu não vai ter mais paz na tua vida, cara. Segundo a polícia, o esquema funcionava assim. Integrantes da facção, que se apresentavam como pessoas de bem no Vale dos Sinos e Canoas, faziam contato com empresários que tinham dívidas a receber. Eles pagavam o débito em nome do devedor e depois iam atrás dessa pessoa para fazer a cobrança. A cada negativa de pagamento, o devedor via a conta aumentar em escalada galopante. A pessoa que devia R$5.000, R$10.000, vivia sob terror um longo período de tempo e essa dívida chegava a 100 mil, 200 mil, R$500 mil. Esse era o negócio financeiro dessa facção e altamente lucrativo e criminoso. Eles chegaram aí nas residências da vítima, chegaram a ameaças constantes, então isso causou uma pressão psicológica muito grande em todas essas vítimas que sofreram isso. Era nessa fase que as ameaças e tentativas de extorsão eram executadas. Tu tem amor ao teu filho, à tua família, tu resolve isso aí essa semana. Cara, tô ficando de saco cheio já. Que nem eu te falei, cara, ninguém vai levar nós na conversa, cara. É bom tu dar jeito no dinheiro, cara. Nós não queremos saber se tu largou na mão de quem foi ou de quem vai ir. Só quero saber do dinheiro que foi largado na tua mão. E não vai ter ninguém pra te defender, cara. Após 4 meses de investigação, a polícia chegou aos principais integrantes do grupo. Dos 8 identificados, 6 foram presos hoje.
A Operação Outback foi deflagrada em 7 cidades da Grande Porto Alegre e contou com quase 200 policiais. Eles saíram para cumprir 39 ordens judiciais, entre mandados de busca e de prisão. No bairro Canudos, em Novo Hamburgo, foi preso um dos mentores do esquema, segundo a investigação. Durante a operação, os policiais apreenderam uma grande quantidade de dinheiro que estava no quarto de um dos investigados na cidade de Novo Hamburgo. As cédulas cobriram a mesa aqui da delegacia e, em seguida, os agentes fizeram a contagem do dinheiro. Isso aqui é uma das maiores provas que pode ser apurada de forma indiciária num crime de extorsão. Na operação de hoje não foi apreendido apenas dinheiro, mas também outros bens valiosos, como esmeraldas e ouro. Os agentes fizeram a pesagem nessa balança. Deu 285 gramas. No total, com dinheiro, mais ouro e as joias, a polícia calcula ter apreendido R$1 milhão. E agora, os suspeitos não devem ser apenas indiciados pelo crime de extorsão. A investigação será ampliada. Será também investigada a possibilidade de lavagem de dinheiro, considerando esse grande número de valores apreendidos que ainda estão sendo contados. O trabalho da polícia vai ter uma segunda fase, que busca chegar aos chefes do esquema de extorsão. Até para pedir a saída deles para fora do Estado, já que eles estão extorquindo agora pessoas de bem, empresários que estão em dificuldade, numa pandemia, numa crise econômica, né? E estão utilizando desse subterfúgio para causar pânico e terror a essas vítimas que estão com bastante abalo emocional em razão, né, de todo esse contexto de ameaças que está sendo envolvido. Por causa da lei de abuso de autoridade, a polícia não divulgou os nomes dos presos nem dos demais investigados. Felizmente, boa parte do grupo está presa, né? Gente, antes de encerrar o JA, vamos dar uma olhadinha nas mensagens que estão chegando pra gente? Olha só. Não é gigante, mas são várias. Olha aí quantas abóboras. Giovanni, muito obrigada por mandar a sua foto. Oi, bom dia. Porquinhos que nasceram segunda-feira só no café da manhã. Olha ali, ó, mamando mesmo, coisa querida. Olá, me chamo Letícia Beck, sou do Paraná e digo que enquanto houver 1% de chance, terei 99% de fé. Vamos que vamos, meu Inter. É isso aí. Mais uns torcedores aqui que acreditam no título, sim, o Antônio e a Elisa de Torres. O que mais que nós temos? Sol em Farroupilha. Meu nome é Clarissa da Silva Taborda, de 7 aninhos. Olha aí, Fabiana, mandando a sua foto para o Jornal do Almoço. Nosso muito obrigada. Hoje ficamos por aqui. Tá chegando aí a Alice com o Globo Esporte. E amanhã nós estamos de volta. Até lá e uma ótima tarde para você.